Olá, meu nome é Isadora Oliveira, vou apresentar um trabalho que foi desenvolvido numa disciplina no primeiro semestre do mestrado em Educação em Ciências e Matemática na PUC, no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre. Foi realizado no semestre em 2022/1, e aí, a partir de um trabalho desenvolvido nessa disciplina, foi feito esse artigo, que é a percepção de professores sobre o processo avaliativo no ensino de ciências e matemática. Esse trabalho ele tem como problema de pesquisa como os professores de ciências e matemática da educação básica eles entendem a avaliação dentro do processo de ensino e aprendizagem. E para isso a gente elencou aqui um objetivo geral, que é analisar a percepção dos professores acerca do papel da avaliação dentro do processo de ensino e aprendizagem. E a partir desse objetivo geral, foram elencados 3 objetivos específicos. Então, primeiro, compreender o que os professores entendem como sendo a função e os objetivos da avaliação na educação básica, identificar os principais instrumentos avaliativos utilizados pelos professores na educação básica e analisar como que os instrumentos apontados por esses professores, eles se relacionam com os objetivos e as funções do processo avaliativo. Para isso, então, a gente seguiu alguns procedimentos metodológicos, a gente fez uma pesquisa, então, numa abordagem qualitativa, foi realizado um questionário com esses professores, e a partir de um estudo de caso, a gente fez uma análise textual discursiva. A abordagem qualitativa, então, escolhida, né, para desenvolvimento desse trabalho, a educação ela é uma área complexa, uma vez que seus elementos e as variáveis eles não podem ser separados de seus contextos, social, político, histórico, tecnológico e cultural. Então, os fenômenos que envolvem a educação, eles não podem ser explicados de forma isolada, devido à complexidade desses fenômenos na realidade. Dessa forma, então, a pesquisa qualitativa ela se mostra como uma abordagem de pesquisa que é capaz de integrar as diferentes variáveis, considerando-as como igualmente importantes. E na pesquisa qualitativa, esses problemas de pesquisa eles são formulados como um objetivo de investigar os fenômenos em toda a sua complexidade e dentro dos seus contextos naturais. Então, seguindo esses autores, né, como Flick 2009, Gunter 2006 e Bogdan-Bicklin em 94. Já o estudo de caso, ele traz essa preocupação central de desenvolver esse tipo de pesquisa, como preocupação central de desenvolver esse tipo, é a compreensão de uma instância singular em que o objetivo estudado ele é tratado como uma representação única e historicamente situada. Então, ele traz ali que, além disso, ele envolve uma situação reveladora ou exploratória que permite a compreensão de um fenômeno que gerará hipóteses para estudos futuros ou em outros contextos que se tenham. Então, esse estudo de caso, ele procura representar as diferentes e conflitantes os pontos de vista presentes em uma situação social, partindo do pressuposto teórico de que a realidade ela pode ser vista sobre diferentes perspectivas. Então, assim, a gente tem uma constante necessidade da função interpretativa do pesquisador, que é um aspecto importante dessas pesquisas qualitativas. Para isso, então, né, foi feito um questionário, e aí a gente traz aqui o perfil dos participantes. Tá? Então, foram entrevistadas 14 pessoas, né, responderam 14 pessoas, sendo 2 homens e 12 mulheres, numa média de idade de 32 anos ali, em que de 23 a 25 anos foram 4 pessoas, de 26 a 28 anos também 4 pessoas, de 29 a 31 eram 3 pessoas, de 34 a 36, 2 pessoas, e de 40 a 42, uma pessoa. A carga horária semanal desses participantes, então, é uma média de 31,4 horas. Então, sendo 2 participantes trabalhando 20 horas semanais, um participante trabalhando 25 horas semanais, 3 participantes trabalhando 30 horas semanais, um participante que trabalha 38 horas semanais, 2 trabalhando 40 horas e uma participante que trabalha 42 horas. A área de ensino, então, como dito, né, no nosso problema de pesquisa, e nesse artigo foi feito em cima de professores de ciências e matemática. Então, tendo 30,8% dos professores da área de matemática, 38,5% professores da área de física,
15,4% de química e 15,4% de biologia. O perfil desses participantes ainda é separado na questão de atuação e o nível de ensino. Então, o local de atuação, ele foi separado como uma escola pública estadual, escola pública municipal, escola privada e uma universidade filantrópica e espaços de educação não formal. Sendo, então, 18,2% professores que atuam em universidade filantrópica e espaços de educação não formal, 18,2% que atuam numa rede pública estadual, 18,2% que atuam numa rede pública municipal e 45,5% que atuam na rede privada de ensino. Já o nível de ensino, ele vai desde a educação infantil até o ensino médio, obtendo, então, 14,3% que trabalham na educação infantil, 14,3% que trabalham no ensino fundamental 1, que seriam os anos iniciais, 35,7% atuam no ensino fundamental 2, os anos finais, e 35,7% que atuam no ensino médio. Essa coleta de dados, então, foi escolhida, né, a partir de um questionário, porque para Gil, ele diz que a elaboração e aplicação do questionário como um instrumento de coleta de dados, ele constitui um meio mais rápido e barato de obtenção de informações, além de não exigir treinamento de pessoal e garantir o anonimato. Nesse questionário foram feitas 6 perguntas, né, para esses participantes, mas a gente elencou 3 perguntas aqui, que foram as que a gente analisou para desenvolver esse trabalho e esse artigo, em cima do que foi respondido. Então, a primeira pergunta, ela traz quais os objetivos e as funções da avaliação na prática docente em ciências e matemática. A segunda pergunta era como a avaliação influencia ou contribui na e para a sua prática docente em ciências e matemática. E a pergunta número 3 é quais os principais instrumentos de avaliação que você utiliza nas suas disciplinas. A partir dessas perguntas, a gente usou o método de análise ATD, então o método de análise textual discursiva, que a ATD, ela é inserida no movimento da pesquisa qualitativa, ela não pretende testar hipóteses para comprová-las ou refutá-las ao final da pesquisa. A intenção é a compreensão, a reconstrução de conhecimentos existentes sobre os temas investigados. Então, a ATD, a gente separa ela ali em 3 etapas. A etapa número 1 como desconstrução, a etapa número 2 como a unitarização e a etapa número 3 como a categorização. A análise, então, textual discursiva, ela pode ser compreendida como um processo auto-organizado de construção de compreensão, em que novos entendimentos emergem a partir de uma consequência recursiva de 3 componentes, de uma sequência recursiva. Então, a etapa 1, que é a desconstrução dos textos do corpus, a unitarização, que é a etapa 2, do estabelecimento de relações entre os elementos unitários, e a etapa 3, que é a categorização, que é o captar o emergente em que a nova compreensão é comunicada e validada. Dentro das perguntas, então, realizadas, a gente separou as perguntas em categorias. Então, a categoria número 1 da primeira pergunta, que era quais os objetivos e funções da avaliação na prática docente. Dentro dessa categoria foram elencadas subcategorias, a partir dessa nossa análise. Então, os objetivos e funções da avaliação, a gente separou em refletir, que haviam 17 unidades de sentido, o diagnosticar, com 13 unidades de sentidos, e o selecionar, com 3 unidades de sentido. Falando, então, um pouco dessa primeira pergunta, né, sobre os objetivos e funções da avaliação. A primeira subcategoria que tem esse refletir, a gente traz uma fala aqui de um participante, que é o participante 3, que ele diz que reavaliar os métodos de ensino que estão sendo aplicados, oportunizando a renovação dos métodos, ou seja, a avaliação, né, o instrumento avaliativo dele, tem como função essa reflexão, que é reavaliar esses métodos que estão sendo aplicados, e aí analisando umas possíveis renovações nesse desenvolvimento. Já o participante 10, ele diz que há um momento que o professor pode averiguar de forma mais precisa se os seus métodos ao longo das aulas têm sido efetivos. Então, usando a avaliação como um objetivo de reflexão a partir do seu trabalho.
E aí a gente traz ali o Vasconcelos, que ele traz a avaliação, que é um processo abrangente da existência humana, que ela implica numa reflexão crítica sobre a prática, no sentido de captar os seus avanços, suas resistências, suas dificuldades e possibilitar uma tomada de decisão sobre o que fazer para superar esses obstáculos. Na subcategoria número 2, que a gente traz como o diagnosticar, a gente coloca ali a fala do participante número 1, que ele usa a avaliação para diagnosticar a situação de aprendizagem de cada aluno. O participante número 11, ele diz que usa a avaliação para medir o nível de conhecimento dos estudantes. E já o participante número 3, ele diz que é para apurar e visualizar o aprendizado de cada aluno. Então, agora, a gente traz essa subcategoria do diagnosticar em cima dessas falas, e aí a gente coloca ali o que o Lucchesi traz, que a avaliação da aprendizagem que opera sobre o processo de ensinar e aprender, ela tem por função investigar, segundo um determinado critério, a qualidade do que está sendo aprendido, revelando tanto o que foi aprendido como o que ainda falta aprender. Então, de identificar o que ainda falta aprender, ela conduz as atividades de intervenção, caso se tenha o desejo de obter um resultado mais satisfatório. Então, essa subcategoria número 2 tem esse sentido de diagnóstico dos estudantes, né, do ensino e do aprendizado dos estudantes a partir da avaliação. A subcategoria número 3, ela traz do selecionar. Então, da subcategoria, a partir do que o participante 1 diz, ele coloca que ele usa a avaliação para verificar se o estudante está apto ou não a passar para o ano seguinte. O participante número 10, ele diz que a avaliação, por vezes, acaba hierarquizando os alunos, colocando eles em uma régua de melhores e piores, mesmo que esse não seja o objetivo do professor, mas que a função da avaliação acaba tendo esse objetivo. E o participante número 2, ele diz que o estudante, que usa a avaliação de estudante provar que está apto para progredir de ano letivo. Ou seja, né, o participante 1 e o participante 2, eles concordam nessa questão de que a avaliação ela serve para dizer se o aluno está apto ou não a seguir de ano. E o participante número 10, ele traz assim como que a avaliação acaba selecionando como um objetivo de separar os melhores e os piores alunos. E acaba fazendo isso independente da vontade e do objetivo do professor. E para isso, a gente traz Lucchesi aqui, que ele diz que a avaliação é um julgamento de valor sobre manifestações relevantes da realidade, tendo em vista uma tomada de decisão. E com a função classificatória, a avaliação constitui-se num processo estático e frenador do processo de conhecimento. Ou seja, né, a avaliação ela acaba nessa situação do selecionar, classificando os alunos de uma forma que esse processo fica estático e freando os alunos nesse processo do desenvolvimento e crescimento da sua aprendizagem. Aí, indo para a categoria número 2, que seria a segunda pergunta, que era como a avaliação influencia e contribui para a sua prática docente, a gente separou ali, então, como influências e contribuições. E, novamente, a gente tem as subcategorias. Então, tem o planejamento, que é a primeira subcategoria, com 4 unidades de sentido. Temos a intervenção, que tem 13 unidades de sentido. Consequência, com 2 unidades de sentido. E o diagnóstico, com 8 unidades de sentido. Então, falando, né, dessa parte de como a avaliação influencia e contribui para a sua prática docente, ensino de ciências e matemática. Na subcategoria número 1 de planejamento, a gente traz a fala aqui do participante número 1, que ele diz que a avaliação influencia e contribui muito na prática docente dele. Com ela, ele consegue planejar melhor as aulas, ou seja, ele usa a avaliação como um instrumento para planejamento, ou para ver o que ele precisa retomar e mudar no seu planejamento de aula. E aí o Silva traz que avaliar ele não é apenas constatar, mas é sobretudo analisar, interpretar, tomar decisões e reorganizar o ensino que está sendo proposto.
Na subcategoria número 2, que vem da intervenção, a gente traz ali o participante número 9, que ele diz que a avaliação ela cria possibilidades do professor de realizar intervenções necessárias para auxiliar o processo de ensino-aprendizagem. Já o participante número 11, ele diz que a avaliação ajuda a identificar outras potencialidades que ele pode explorar e oferecer nas aulas dele. Ou seja, a avaliação, o instrumento avaliativo, como uma intervenção. E a gente tem ali, a partir do Lucchesi, que por meio dos instrumentos de avaliação da aprendizagem, o educando ele poderá se autocompreender com a ajuda do professor, mas este também poderá se autocompreender no seu papel pessoal de educador. Então, no que se refere ao seu modo de ser, as habilidades para a profissão, os seus métodos, os seus recursos didáticos e aquilo que ele pode fazer para melhorar o seu trabalho. Então, usar essa intervenção como olhar para o estudante, mas não apenas para o estudante, mas olhar para si mesmo como educador. A subcategoria número 3, a gente coloca ali como uma consequência. Então, as primeiras avaliações, segundo o participante 2 ali, as primeiras avaliações desse ano letivo estão servindo como uma forma de choque de realidade para que eles entendam a importância de prestar atenção nas aulas. Ou seja, tem uma consequência. Eles estão prestando atenção nas aulas porque eles terão uma avaliação posteriormente. Ou eles fazem uma avaliação para que posteriormente eles vejam que, dependendo do seu resultado, eles precisem prestar atenção na aula. Então, uma coisa como consequência da outra. E aí, para Lucchesi, ele é certo que o atual exercício da avaliação ela não está sendo efetuado gratuitamente. Ele está a serviço de uma pedagogia que nada mais é que uma concepção teórica da educação, que, por sua vez, traduz uma concepção teórica da sociedade. Ou seja, a avaliação educacional ela vem sendo utilizada como um instrumento disciplinador de condutas cognitivas e sociais nesse contexto escolar. Então, num processo, às vezes, até punitivo, né, dessa questão da avaliação. Já a subcategoria número 4, a gente traz como um diagnóstico. Então, a gente tem 3 questões ali, que é o conhecer, o acompanhar e o mensurar. Então, o participante número 3, ele diz que a avaliação ela contribui para conhecer a dificuldade dos alunos. O participante número 5, ele diz que a avaliação enquanto um recurso de acompanhamento do aluno para que ele possa acompanhar o seu processo de aprendizagem. E já o participante 9, ele diz que a avaliação contribui para que ele possa mensurar o andamento do aprendizado dos alunos e as suas dificuldades. Então, como a partir da avaliação, um diagnóstico desse processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Mas de que forma, né, que os professores fazem isso? Como que é feito esse diagnóstico? Como que é feito essa avaliação? E de que forma eles usam essa avaliação para seguir o objetivo proposto da mesma? E aí a gente vai, então, para a terceira pergunta e categoria número 3, que eram quais os principais instrumentos que você utiliza, então os instrumentos de avaliação que você utiliza na sua disciplina. Então, são os instrumentos avaliativos, que foram divididos aqui como pesquisas, em que apareceu 2 vezes, provas, apareceu 5 vezes, práticas, 6 vezes, resoluções, 6 vezes, dentre esses 14 participantes, trabalhos apareceram 9 vezes, produções textuais, 10 vezes, e avaliações subjetivas, que apareceram 11 vezes. Dentre essas avaliações subjetivas, a gente tem participação em aula, autoavaliação e alguns registros docentes em cima do trabalho e em cima do desenvolvimento das aulas de cada aluno. Esse trabalho, então, ele teve como objetivo ali explorar essa questão desse processo avaliativo dentro das suas disciplinas de educação, na parte de ciências e matemática. E aí a gente separa aqui como algumas considerações finais essa parte da discussão. Essa discussão, a gente percebe a necessidade que os professores têm de discutir sobre esse tema avaliativo.
Porque, na verdade, os professores, eles colocam como, pelas respostas obtidas e pela nossa avaliação, que há uma confusão nesse conceito de avaliação. Ou seja, e aí vem para a próxima situação que a gente colocou, que é o conceito. Porque o que que aparece, então? Que ao a gente analisar esses objetivos, teve uma contradição nessas respostas. Então, que talvez esse conceito de avaliação não seja claro para a maioria desses participantes. E aí, a gente traz ali como essa questão de teoria e prática. Então, a contradição que a gente coloca nessa parte de prática versus a teoria. Por quê? Muitos dos professores, eles não foram claros nos seus objetivos, mas eles colocaram em algumas perguntas, algumas respostas, situações diferentes da que eles colocaram na resposta anterior. Então, isso também foi mais uma dificuldade na hora de avaliar e na hora de perceber essas perguntas que a gente havia elencado. Alguns objetivos, então, que não foram claros, visto que o momento tem um propósito de avaliação, eles colocaram como um propósito de ser algo bom para os alunos, depois, em outro momento, é algo bom para o professor, mas que depois, no final, eles diziam que a avaliação ela não era bom para nenhuma das duas partes, ou seja, não deveria existir avaliação, que em alguns casos apareceu. Então, a gente tem essa questão que observa-se que existe essa lacuna que não é falado sobre avaliação com os professores. Então, alguns deles não têm clareza sobre qual é a função, de fato, da avaliação. E grande parte não apresenta clareza também como que eles podem avaliar a partir de algum instrumento, ou ainda que instrumento que pode ser utilizado. E, na verdade, quando a gente não sabe ou quando a gente não tem clareza do que é exatamente esse trabalho ou esse desenvolvimento, é muito difícil a gente conseguir ainda elencar os objetivos e seguir os objetivos a quais são propostos para essa avaliação. A gente também viu ali que a maioria dessas avaliações, elas são avaliações clássicas, então nos modelos clássicos de avaliações, enquanto as discussões que são trazidas, elas são contemporâneas. Então, o que faz com que a gente tenha uma contradição, novamente, entre as falas, né, e as respostas desses professores. Depois a gente tem também a falta de clareza nesse método avaliativo, na questão da metodologia, que eu já comentei, e as dificuldades nos dados por terem respostas equivocadas ou respostas vagas, justamente por essa falta de clareza e por essa contradição que a gente obteve nessas respostas. Então, os processos, né, a entrevista, ela tinha 6 perguntas. Dentre essas perguntas, a gente selecionou apenas 3, porque as perguntas que não foram utilizadas, elas questionavam sobre as dificuldades em relação às avaliações e as soluções para essas dificuldades. E aí a gente percebeu que muitas das soluções apresentadas eram soluções para os instrumentos de avaliações que os próprios professores utilizavam. Ou seja, eles colocaram um objetivo de avaliação em uma resposta e um instrumento de avaliação em outra, que diferia daquele objetivo. E aí, por fim, uma solução para o instrumento que ele mesmo utiliza. Então, dessa forma, a gente não conseguiu analisar todas essas perguntas de maneira que conversassem e fizessem sentido uma com a outra. E aí mesmo dos mesmos participantes. Além disso, alguns participantes eles não aprofundaram muito as suas respostas, ou seja, né, a gente não sabe analisar se foi por falta de conhecimento sobre o assunto ou por eles apenas não terem escrito tanto quanto a gente estava esperando. Então, algumas das respostas, elas não respondiam o que havia sido perguntado, o que dificultou muito essa análise nas perguntas e análise das respostas dadas pelos participantes. Das considerações finais, então, a gente tem ali que, do ponto de vista do Lucchese, o processo de avaliar, ele passa basicamente por 3 passos. Então, baseado-se nele, a gente coloca ali que conhecer o nível de desempenho do aluno em forma da constatação da realidade,
comparar constatação da realidade com aquilo que é considerado importante no processo educativo e tomar decisões que possibilitem atingir os resultados esperados. E segundo Freire, diz que o nosso papel enquanto professor, ao ensinar o conteúdo A ou B, não é apenas o de esforçar-se para, com clareza máxima, descrever a substantividade do conteúdo para que o aluno fixe. O papel fundamental, ao falar com clareza sobre o objeto, é incitar o aluno a fim de que ele, com materiais que ofereço, produza a compreensão do objeto em lugar de recebê-la na íntegra de mim. Então, ele precisa se apropriar da inteligência do conteúdo para que a verdadeira relação de comunicação entre mim, como professor, e ele, como aluno, se estabeleça. Ou seja, o professor ele tem esse papel de trazer esses objetos e trazer o conhecimento e mostrar esse caminho para que o aluno, a partir do seu desenvolvimento e do seu processo de aprendizagem, entenda e desenvolva esse conteúdo ou conceito do que está sendo estudado. E aí, então, seguem as referências do trabalho, da apresentação, usada também no artigo que foi realizado. Obrigada.